Tudo é muito bom, Senhor. Louvado o teu nome. Tudo é tão sublime quando o Senhor está aqui, quando nós estamos em Ti e o Senhor em nós. Tudo é muito bom. Mas nada se compara a poder ouvir a tua ordem, sentir o teu consolo, receber a tua exortação. Nada é melhor. Nada se compara enquanto o tempo ele se manifesta em função de nós estarmos na tua presença. É sempre muito bom ouvir. É prazeroso parar para escutar. Que nada seja algema, que nada seja prisão agora, que nada seja muralha, que tudo seja apenas um tempo que nós estamos dedicando ao Senhor, para que nós possamos ouvir a sua voz e declarar a sua bênção sobre este povo, sobre cada um de nós, ó Deus. Fale conosco, porque nós estamos necessitados e queremos colocar em prática a tua vontade e o teu querer para todo sempre. Amém. Tema da ministração: separados pelo pecado. Amém? Separados pelo pecado. Amém? Amém. A notícia que Jesus trouxe é que essa separação ela pode ser rompida. Jesus veio para romper essa separação. E o que separa-nos de Deus? O pecado. A própria introdução já diz que se existe uma coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E o que você entende por pecado? É aquilo que me faz errar. O pecado é o que me faz errar o caminho, que perverte os meus passos e que me traz a consequência de não atingir o objetivo. Por isso que o pecado, ele chama-se errar o alvo. O que significa pecar, significa errar o alvo. Simples, a introdução diz que o que me separa de Deus é o pecado. E Jesus veio para nos libertar do quê? Oh, irmãos! Por que resistir então se Jesus veio para eliminar o que nos separa de Deus? E o que nos separa de Deus é o pecado. Então essa mensagem ela vai ser uma mensagem direta, simples, porque a gente não tem que esquecer do primordial, do essencial. Jesus. Quem pecou foi o homem. Amém? Vamos acompanhar o raciocínio? O homem pecou. O erro é do homem. Aí você pergunta, por que Jesus se fez homem? Porque como homem, ele assumiu a nossa culpa. Ele não poderia pagar o nosso pecado sendo ele Deus. Por isso que ele se fez carne. Olha que lógica. Por isso que quando a gente canta, né? Quão insondáveis os teus caminhos, quão insondáveis os teus pensamentos. Então o Deus Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso, o detentor de todo poder, ele se fez homem para que como homem que pecou, ele fosse castigado. Olha a lógica, não foi Deus que errou. Então como foi o homem que errou, ele se fez homem para pagar o nosso erro. Que coisa, né? Ele se desfez, ele se desfigurou, ele abriu mão de tudo que ele era, da sua glória, para que como homem, ele que não pecou, ele que não trouxe a separação, tomasse o castigo no nosso lugar. Que amor é esse? É por isso, né, que a gente olha e fala, eu fico constrangido de olhar para ti, porque o teu amor me constrange. Que coisa! Jesus se fez homem, aceitou ser castigado em lugar dos pecados da humanidade. Então muitas pessoas ficam assim, mas por quê? Eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Mas a ideia, meu irmão, não é apenas você ter a consciência de que Ele tomou o teu lugar. A ideia é você se deparar com um amor tão sublime que por conta do mundo inteiro Ele se deu, Ele se entregou e Ele morreu naquela cruz. Eu quero ler uma passagem que está em Provérbios, capítulo 28, Provérbios não tem capítulo, Provérbios 28, por ser, portanto, um livro
em que nós temos poemas. Poemas não estão divididos em capítulos, mas em estrofes. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Forte, mas essencialmente pertinente. Eu vou repetir: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem guarda, quem não luta contra, quem está acostumadinho com o seu pecadinho de estimação, a consequência é não encontrar prosperidade. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de valor, estou falando de casa destruída, vida arruinada, emoções desarticuladas. Eu estou falando de falta de prosperidade espiritual, mental, a capacidade da autodefesa. Tem gente que não prospera na amizade. Pastor, parece que o meu filho atrai gente ruim. Sabe por quê? Porque o pecado dele é ele saber que o egoísmo tem que colocar-se por terra. Não é ele que tem que simplesmente escolher os teus amigos. As pessoas que estão comigo são pessoas que comungam comigo, ou seja, que têm a mesma ideia. Se eu estou adorando a Deus e eu sou um justo que quero permanecer no caminho, eu não posso andar com pessoas que não têm os mesmos pensamentos. Você ouviu aquela frase? Eu não costumo dizer muito na igreja, mas a gente ouve muito: nós estamos juntos, mas não estamos misturados. Nós vamos conviver com muita gente, nós vamos estar no nosso trabalho com pessoas que pensam diferente, mas para ser meu companheiro, para ser o meu amigo, tem que servir o mesmo Deus que eu sirvo e estar debaixo da mesma visão que eu tenho. Isso chama-se jugo desigual. Se eu escolho uma pessoa, ai pastor, eu vejo as pessoas hoje que estão querendo casar com pessoas não cristãs. Não é só isso, não é só não ser cristão, porque tem muitas pessoas com título de cristão dentro da igreja que às vezes é pior do que o próprio diabo. Pastor, é verdade, irmãos. Tem gente que dá culpa no diabo pelo mau caratismo que ela tem. Tem gente que coloca a culpa do diabo, quando na verdade a Bíblia está condenando. Não esconda o seu pecado, lute contra ele. Posso ouvir um amém? Amém. Pecado não é para ser cativado, cultivado, cuidado. O pecado é para ser eliminado. Bota o pecado no paredão. Mas quem confessa e abandona, diga comigo: confessa e abandona. Todo dia você chega lá: Deus me perdoa, pequei. Olha, que bom. Aí Deus fala: ô filho, ô linda, que bom. Agora você vai fazer o quê? Pecar de novo? Não. Pequei. Estou envergonhado. Não quero. Porque se você diz que peca e confessa ao Senhor, mas não abandona, você não se arrependeu, você está com remorso. E remorso é aquele sentimento que na hora dói, mas depois esquece. Quando você está arrependido, você muda a rota. Arrependimento significa mudança de caminho. Eu não vou mais nesse caminho. Eu não vou seguir essa amizade. Eu não vou mais tomar o primeiro copo. Eu não vou dizer a mesma palavra. É mudança de mentalidade. Metanoia significa mudança de mentalidade. Amém? Então eu ir até a presença do Senhor e dizer que eu pequei já é um passo. Mas Ele espera que nós abandonemos o pecado. É a Bíblia que está dizendo isso. E a Bíblia diz que se eu fizer isso, eu encontro misericórdia. Deus terá misericórdia de quem tem o sentimento de repulsa contra o pecado. Quem está contra o pecado, quem luta contra ele. E a Bíblia ainda continua dizendo: como é feliz o homem constante no temor. Ou seja, o homem que todo dia respeita o Deus que ele serve. A mulher que todo dia respeita o Deus que ela serve. Este homem, ele não encontrará desgraça. Pastor, essa palavra é forte. Tem gente que até tem uma certa resistência de dizer essa palavra. E eu vou combinar com você, eu te apoio. Desgraça é quem está fora do favor de Deus. E viver fora do favor de Deus é viver numa vida arruinada. Eu quero contar uma história de uma menina. Achei linda essa história, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Ela foi lá pro Tenda Kids
e perguntaram para ela assim: o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que Jesus abre a porta. Como assim Jesus abre a porta? Aí ela falou assim: quando eu chegar em casa eu conto. Aí ela deixou, olha que estratégia dessa criança, ela deixou os pais curiosos. Quando chegar em casa eu conto. E aí os pais nos cascam, né? Como assim? Quer saber agora? Não sei o quê. Eu perguntei para a menina: o que está acontecendo? Opa, vai me confrontar aí. O que aquelas monitoras falaram lá? Aí chegou em casa e perguntou: o que você aprendeu, filha? Calma, depois do almoço eu conto. Mas Jesus abre a porta. Não, tem alguma coisa, vai tocar. Aí o esposo já olhou para a mulher e falou assim: segura que ela vem assim, bem forte. E aí, passado o dia, e aí, filha? O culto foi uma bênção lá dentro, e lá no dentro da Kids foi bom? Foi bom. O que você aprendeu, linda? Jesus abre a porta. Sabe o que Jesus faz, pai? Quando o diabo vem bater na minha porta, eu mando Jesus ir lá abrir. Porque quando o diabo vê Jesus, ele se assusta e vai embora. Olha a sabedoria que ela aprendeu. Forno tem da Kids de vez em quando, irmãos. Sabe por que Jesus abre a porta? Porque assim, eu abro a porta para Jesus entrar. Amém? Você abre a porta, mas quando ele entra e o diabo vem bater na porta, quem atende é Jesus. E o diabo corre, porque ele faz morada no nosso coração. Você quer saber quem é criança? Não fala. Irmãos, eu quero falar algumas coisas acerca do pecado, e é por causa disso que nós vamos cear. Da consciência que nós temos de quem é o pecado em nós, como o pecado age em nós e o que nós devemos fazer para combater o pecado. A Bíblia diz uma coisa que eu acho sublime, que está registrada no livro de Tiago: submetam-se, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeite-se a Deus, seja obediente, coloque em prática o que Deus quer na tua vida. Não é para ficar o tempo todo batendo papo: ó, porque o diabo existe, eu vou lá, eu vou no terreno do inimigo, e lá, e não sei o que, eu vou combater. Ai, quem você é? Me diga teu nome. Meu irmão, com o diabo não quero saber o nome, nem o endereço. Eu quero que ele vá para onde ele tem que ficar, que é o inferno, e me deixar tranquilo, porque quem está na minha vida é o Senhor dos senhores. E a Bíblia fala: esteja sujeito a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? O pecado nos faz errar o alvo. Qual é o alvo, irmãos? Qual é o alvo, igreja? Jesus Cristo. O nosso alvo é Cristo. Então a Bíblia fala que com o pecado nós temos que lutar e resistir. Com o pecado nós temos que lutar e resistir. Pastor, então quer dizer que hoje na ceia só vai participar da ceia quem luta e quem resiste? Sim. Então quer dizer que só vai participar da ceia quem não pecou? Não. Quem não pecou aqui, irmãos, durante esse mês que antecedeu a ceia, já não era nem para estar mais aqui, viu, lindo? Porque tem gente que fala assim: eu não vou participar da ceia hoje, porque tem algumas coisas que Deus precisa fazer na minha vida. Aí eu olho para a pessoa e falo: algumas? Na minha vida tem muitas coisas, e é por isso que eu estou resistindo. Ele falou: fazei isso em memória de mim. Eu estou tomando a ceia porque eu sei que não sou capaz de fazer sozinho. Eu chamo ele para fazer parte. Ele é quem vai abrir a porta. É ele que, quando o inimigo se deparar com quem está dentro do meu coração, ele vai cair por terra. Amém, irmãos? Quem vence o pecado encontra uma vida abençoada e a misericórdia. Eu até separei essa imagem desse rapaz metendo o pé nessa muralha, porque é o que nós temos que fazer todos os dias. O pecado vem, mas eu escolho. O pecado vem todos os dias, mas eu tenho que arrebentar as estratégias do diabo. Pastor, eu sou uma pessoa que no passado eu era alcoólatra. Posso pregar nos bares? Não vai, irmão. Vai não. Que não vai ser um bom negócio. Mas, pastor, uma vez eu lembro que um irmão colocou
se colocou à prova, a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele colocou assim um copo de cerveja, depois de anos que ele estava lutando contra a cerveja, contra o vício, ele colocou a cerveja e falou assim, isso aqui não me domina mais. Isso aqui agora eu sei quem eu sou, o que eu faço, o que eu devo fazer. Lembrando que nós temos que descer todos os dias aos pés do Senhor e dizer, tenha misericórdia de mim. Porque se eu venci, não foi pela minha força, nem pela minha autoridade, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E ele colocou essa e começou a sentir o aroma. Ó, isso não me encanta mais. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque isso não é sabedoria. Uma vida abençoada em misericórdia é romper as barreiras. Afaste-se. A Bíblia diz, resista. Resistir significa se afastar, significa não estar junto, significa ter estratégias. A Bíblia diz para você estar em obediência a Deus e resistir, ou seja, esteja em estratégia. Quebre as barreiras espirituais quando você se afastar e vencer o pecado. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, Deus gosta de pessoas resolvidas, amém, irmã? Amém. Pessoas indecisas. Hoje eu quero Deus, amanhã já não sei se eu quero muito. Amanhã eu já prefiro os meus amigos. Amanhã eu já prefiro o meu trabalho, minha fama, eu primeiro. Deus gosta de pessoas bem resolvidas. Não tem ninguém, por isso que eu peguei aquela imagem. Não tem ninguém empurrando a cadeira dele. Mas ele não vai esperar não, ele vai empurrar. Ele é decidido. Eu preciso que as pessoas entendam que Deus espera que nós tenhamos decisões, que nós sejamos resolvidos nas nossas iniciativas. Contra o pecado, meu irmão, nós temos que ser resolvidos. Amém? O pecado bateu na porta, Jesus vai lá atender, mostra quem está com você. Outra coisa que o pecado traz na vida das pessoas é o conformismo. Ah, ninguém está vendo. Isso até que não, sei lá, é um pecado que não abala a minha relação com Deus. Isso aí eu vou resolver depois. Estou no estado de conformismo. Ah, isso tirou o seu tempo de oração, meu irmão? Está errado. Isso está tirando o seu tempo com Deus? Está errado. Isso está te enfraquecendo de vir para a igreja? Está errado. Isso está te tirando do ministério? Está errado. Isso está trazendo desobediência na tua casa? Está errado. Isso está te afastando de Deus? Meu irmão, não se conformeis com este mundo, mas renoveis a tua mentalidade, para que você possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Deus não quer que nós sejamos conformados com o pecado. E vou fazer uma pergunta para você que você vai responder para você mesmo. Os pecados que você enfrentou em 2024, você está carregando para 2025 também? E aí? São os mesmos? Então você é uma pessoa conformada. O ano iniciou. Eu tenho uma trajetória de viver uma nova trajetória com Deus. Um novo tempo com Deus. Não me conformarei. E por último, a pessoa que vive pecando está condicionada ao adversário. O adversário, o inimigo da nossa salvação, que todo mundo fala, diabo, Satanás, eu não vou. Apropriadamente a palavra diz que ele é adverso à vontade de Deus. Quem não luta contra o pecado, não luta contra o diabo. Ou seja, se conforma com aquilo que ele determina. Então, está condicionado ao que o adversário coloca. Que nem essa imagem aqui, colocou um cesto de lixo, mas está tudo bem, ó, não importa sair bem na foto. Está com um cesto de lixo na cabeça, está com a mentalidade desviada do Senhor, mas acha que o aparente é o mais importante. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Deus tem algo dentro de você que ninguém vê, que ninguém sonda, mas que Ele conhece. E que Ele quer mudar nesta manhã, que Ele quer transformar nessa manhã. E será um ato tão sobrenatural que não precisa você dizer para ninguém. Confesse a Ele e abandone esse pecado, em nome de Jesus. O pecado traz conflito entre as pessoas. Pessoas que não querem lutar contra o pecado acabam tendo que lutar contra as pessoas, porque as pessoas vão desistindo de ver em você a mesma coisa, você aprontando a mesma coisa. Vou dar uma dica só para você pensar. Aquela pessoa que pede desculpa toda hora, mas não muda. Como é conviver com uma pessoa como essa?
a desculpa, não vou fazer mais. 2 dias, passa bem. No terceiro, a desculpa, olha, eu me deslizei, olha uma coisa, e continua. Você vai destruir a sua relação. Ah, mas assim, eu prometo para você que eu volto em 1 hora. Passa 4 horas, a pessoa chega. E aí? Eu vou te pagar no dia 12, viu, Aline? Dia 12. Ô, Jonas, legal. Porque dia 13 eu tenho que comprar mais produto. Passa 12, 13. O pecado da mentira, da irresponsabilidade. O pecado da destruição. Porque se você não cumpre a tua parte, você está destruindo a vida do outro. Será que a gente tem que viver nessa situação, irmãos? A Bíblia está dizendo que o pecado traz conflito com outras pessoas. A mulher que não muda no relacionamento, o homem que não muda no relacionamento traz conflito. O filho que não muda, porque o pai e a mãe estão exigindo obediência, conflito. Está na hora de mudar. Antes de você pegar o cálice e pegar o pão, veja quais são os conflitos que você tem enfrentado, se isso não é pecado que você não precisa abandonar. E eu quero terminar hoje contando uma outra história. Jesus, o artesão do nosso caráter. Conta uma história, eu quero terminar a ministração dizendo sobre ela assim. Um homem rico, poderosíssimo, só que ele era esbanjão. Ele gostava de uma mesa até a quinta-feira. Na sexta-feira ele queria uma mesa nova, jogava a mesa fora. Só que ele era esbanjão, rico e poderoso, só que ele não era muito inteligente. Porque veja bem o que ele fez. Ele pegou uma árvore centenária que estava no seu quintal, que deveria ser preservada, e ele manda destruir aquela árvore. Vão lá, cortaram a árvore, e com o resto das árvores ele falou: o que vai fazer agora? Agora tem um quintal maravilhoso, vou construir algo maravilhoso aqui nesse quintal. E a árvore, o que a gente faz com os troncos? Joga isso fora, que isso não presta. Joga ali na frente, deixa apodrecer, que vai virar adubo, com o tempo isso vai morrer, enfim. Vai cortando e deixa os troncos lá na frente. A árvore foi retirada, a árvore foi cortada e a árvore foi abandonada. Estava passando ali perto um artista, um artesão, que olhou para aqueles troncos e falou: eu posso fazer algo com isso. Chamou os amigos, levou esse tronco lá para o seu ateliê e começou a massacrar aquele tronco. Pegou o maior, e com o tempo daquele tronco que foi abandonado, ele esculpiu uma águia linda, imensa. E todo mundo começou a falar: mas que é isso? Ah, isso aqui nasceu de um tronco que eu encontrei em tal lugar, abandonado. Mas uau, isso é maravilhoso. O que você pretende fazer com isso? Eu sou artesão, eu preciso vender, eu vivo da minha arte. Vou levar para o mercado. E todo mundo: que maravilha! Você vai vender por quanto? Eu ainda não sei, mas vai ser alto o valor. Porque olha, as minhas mãos estão todas calejadas, estão sangrando. Para isso aqui nascer, eu tive que trabalhar. Eu tive que investir, eu tive que carregar da onde estava, e ficou essa águia linda. Vou levar no mercado no dia 15. Quando ele chegou lá no dia 15, colocou todo mundo: uau! Quem estava passando lá? O dono que cortou a árvore, abandonou a árvore. Ele viu aquela águia e se encantou com ela. Quanto que é? Estou apaixonado por ela. O valor era alto. Ele falou: eu pago. Aquela árvore que ele tirou da casa dele, que destruiu e colocou lá na frente, agora ele estava pagando para ela voltar para dentro da casa dele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: antes de você tomar a ceia comigo, de repente você é exatamente essa árvore. Foi abandonada, foi colocada de lado. Geralmente é o que acontece quando nós encontramos Jesus. Mas Jesus olha para aquele tronco abandonado e ele fala: isso aqui vai ser transformado. Eu vou mudar esse tronco. E ele não terá o mesmo valor que ele tinha quando ele foi abandonado. Jesus é o artesão. E quando ele começa a mudar a nossa vida, ele transforma o meu e o seu caráter. Quando a gente vem para a ceia, a gente tem que lembrar que a gente foi abandonado. O mundo, ele quer que sejamos como ele quer. Mas quando nós estamos no padrão do mundo, nós somos aceitáveis. Saindo desse padrão, nós somos rejeitados. Ao ser rejeitado, quando você sai do padrão do mundo,
você vem para as mãos do artesão chamado Jesus Cristo, que vai mudar e transformar a sua história. Então nós vamos pensar no que Jesus já fez, no que Jesus já mudou, no que Ele já transformou a minha e a sua vida. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo exorta a igreja a fazer de uma forma decente e coerente a ceia. Ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pastor, como que eu devo cear? Você deve cear com a consciência de que você precisa do perdão de Cristo, da consciência de que Ele se humilhou, de que Ele se entregou e por você Ele levou até as últimas consequências a salvação. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque quem sempre que comer, portanto, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O pastor Jonas deve examinar a todos da igreja, amém? O que diz a palavra no verso 28? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu não posso falar para o Rodrigo: você vai tomar a ceia. Ele fará a sua autoanálise, o teu autoexame. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem antes discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Nós vamos consagrar o primeiro elemento. Estenda as suas mãos aqui, por favor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na primeira ceia do ano contigo, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor consagre esse pão, que é, Senhor, elemento do teu corpo, Pai, que foi ali, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ter transformação de vida, Pai, e que o Senhor possa tratar de acordo com o seu coração a cada um aqui, que faça de acordo com a tua vontade e não a nossa, Senhor. Que nós possamos, Senhor, deixar, Senhor, tudo que não provém de Ti, e a cada dia mais, Senhor, termos a transformação de vida em Ti, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem consciência do teu ato, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu convido que você agora não abra mão de fazer parte da ceia. Você que tem lutado contra o pecado e resistido, venha, participe da ceia, e todos fiquem à vontade. Eis o tempo, eis a hora, eis a consciência. Levanta essa pequena partícula assim. Fazer isso em memória de mim significa: lembra que por você eu paguei um alto preço. Ninguém que não sendo um verdadeiro amigo e que ame até a última consequência seria capaz de entregar a sua própria vida. Por nós o corpo foi moído, por nós o sangue foi derramado, por nós o pecado foi pago. O preço do pecado foi pago, porque Ele se entregou. Pai, nós agradecemos o pão que o Senhor coloca na nossa mesa todos os dias. Nós agradecemos o sacrifício e lembramos, ó Pai querido, todos os dias que o Senhor também nos alimenta espiritualmente. Tu és o verdadeiro pão que nos alimenta.
E é por isso que graças te damos, é por isso que nós entregamos ao Senhor a nossa gratidão, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Nós vamos consagrar o segundo elemento. Estenda suas mãos aqui na direção do altar. Está consumado, Senhor. O preço foi pago. Aquilo que foi o propósito maior que o Senhor foi enviado para cumprir, se fez. Agora somos nós, Senhor, que humildemente vamos aos seus pés. Tu és o amado da nossa alma, a quem nós desejávamos para nos restaurar e regenerar a nossa relação com Deus. O sangue vertido no Calvário, o responsável por nos redimir do pecado e por mais uma vez, Senhor, constituir como símbolo desta aliança o propósito do nosso compromisso. Nós consagramos, Senhor Jesus, este segundo elemento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quero o meu vaso, eu quero o meu vaso aos teus pés do meu amado. Vamos erguer, então vamos consagrar. Você agora consagrará o seu próprio alimento. Em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, está consagrado, porque nós entendemos que o Senhor é o verdadeiro, justo e o único caminho. Nós entendemos a propositura da salvação. Senhor Jesus, a entrega na cruz e o preço que foi pago. E este, Senhor, símbolo do teu sangue, nós consumiremos e tomamos, ó Pai querido, para que se consuma a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Participe todos. Desculpe. Quem quiser, como prova da comunhão, nós vamos trocar os cálices, dizendo que somos iguais. Em nome de Jesus. Já vi que os irmãos estão correndo para provar. Participe todos. Que o Senhor é quem nos livra das cadeias do inimigo. É o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos tira do laço da malignidade. Senhor, nós estamos aqui com o propósito de te adorar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque
gostaria de agradecer especialmente a todos os irmãos que ao longo desses 16 anos têm se empenhado em fazer com que esse ministério cresça, permaneça e que contribua, fazendo a diferença não só no meio cristão, mas principalmente na comunidade em que nós estamos inseridos. Quero agradecer, assim, irmãos, de uma maneira extraordinária, algo que essa semana eu pude constatar do amor do Senhor, que toca o coração de outras pessoas. Quero dizer, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com a gente, um povo de Deus lá de Sorocaba. Estou tão feliz de ver essa igreja aqui, porque contempla aquilo que nós somos verdadeiramente, que é ser o corpo de Cristo. Foi excepcional louvar ao Senhor ao lado de vocês, uma bênção, e essas portas estão sempre abertas para estar recebendo sempre vocês. Estou muito feliz com a presença de todos vocês, em nome de Jesus. E a Amada e o Rogério nem se fala, o sorriso de orelha a orelha, olha lá. Estamos muito felizes. Envolvimento com responsabilidade. O que é envolvimento com responsabilidade? Eu contribuo, eu dizimo, tendo consciência do que é o dízimo e oferta. Nesta igreja, irmãos, ninguém é remunerado, a começar pelo pastor. Mas nós temos a consciência do envolvimento. Nós mantemos a igreja, nós mantemos o templo, nós mantemos a obra. E a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 9:7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu não vou falar para você de prosperidade, para você dizimar e ofertar. Eu não vou falar que Deus vai te retribuir. Não, meu irmão, é uma atitude inerente. Eu estou envolvido, eu quero colaborar, eu quero participar. Então fique à vontade, você que vai dizimar e ofertar. Não se constranja se você não tiver condições. Está aí as alternativas, o QR Code para você ofertar. Tem os irmãos também que estão apoiando aí no serviço. Pai, muito obrigado pela colaboração, contribuição de cada um dos irmãos, por aqueles, ó Deus querido, que tenham consciência plena do seu envolvimento e principalmente da responsabilidade de manter este trabalho, esta igreja. Eu agradeço, Senhor, pelo propósito que o Senhor cumpre na nossa vida cotidianamente, e queremos retribuir isso, Senhor Jesus, fazendo com que a nossa comunidade seja abençoada, próspera, fazendo com que a nossa comunidade tenha condições de efetivamente receber e de promover o culto de ações de graça ao Teu Santo Nome. Eu te peço, Senhor, que as pessoas necessitadas sejam alcançadas, a fome saciada, o frio, Senhor Jesus, enquanto eu agasalho, porque nós devemos agir desta forma. Agindo desta forma, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou em comunhão com o que de fato é ser religião, ou seja, amparar e abrigar o órfão e a viúva. Que nós possamos, ó Deus querido, nos envolver com consciência plena de que isso realmente agrada o Teu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.